Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos para uma aula de advérbios de modo ou advérbios de maneira, certo? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Claro, de acordo com o nível de vocês. É uma aula de nível A1, elementar, tudo bem? Bom, então vamos lá. Em inglês nós temos adverbs of manner. O que isso quer dizer? Gente, vamos pensar aqui comigo, tá? Nós temos substantivos que são uma classe, de palavras que dão nome. Essa classe dá nome às coisas, certo? Janela, pensamento, ideia, borboleta, luz, tudo isso, tudo que tem um nome acaba sendo um substantivo, certo? Alguns substantivos podem funcionar como adjetivos, por exemplo, cores, tá? Os adjetivos, eles vão qualificar os substantivos, eles vão dar qualidade, eles vão falar como são esses substantivos, certo? Então nós temos, prestem bastante atenção, no português nós temos possibilidades diferentes no inglês, tá? Na maioria dos casos. Enquanto nós falamos carro azul em português e não azul carro, em inglês nós vamos falar exatamente azul carro. Então nós temos, por exemplo, gato preto, Black cat. Então aqui nós temos um adjetivo que está dando qualidade ao gato, que é um substantivo, e nós sabemos que esse gato é preto. Poderia ser de outra cor. Problema nenhum, ok? Só um exemplo. Então, olha só, o adjetivo, ele vai modificar o substantivo. Quando nós falamos de advérbios, nós estamos falando de palavras que vão modificar verbos, tá? Então, a ideia de um advérbio é justamente modificar o verbo. E o que vem a ser um advérbio de modo ou de maneira? Vamos pensar no verbo. O verbo é uma palavra que traduz uma ação ou um estado que alguém está, certo? Gente, boa noite, tudo bem? Eu tô em casa agora e tô fazendo as edições dos vídeos para postar para vocês. Acontece que a câmera, ela esquentou e ela desligou momentaneamente. Eu continuei dando aula sem perceber e saiu um pedacinho da explicação, ficou sem esse pedacinho. Eu vou explicar para vocês agora o que vem a ser isso. Bom, o pedaço que está faltando é o seguinte: vocês vão pegar um adjetivo, não todos, nem sempre isso vai funcionar, e vocês vão colocar a terminação ly nele. Ly, como sufixo em inglês, significa mente. É como se eu falasse feliz, felizmente, tá? Rápido, rapidamente. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo, tá? Seguindo logicamente algumas regrinhas, aquela do CVC, de duplicar a consoante no final, se terminar em consoante, vogal consoante, por exemplo, tá? Mas a regra para fazer um advérbio de maneira, de modo, um adverb of manner, é simplesmente colocar ly no final de um adjetivo. Isso é muito importante e não podia faltar na explicação. Então, acho que se eu colocar isso no meio do vídeo agora, vai ficar mais claro para vocês acompanharem aí e entenderem o que eu estava querendo dizer antes do corte, Porque teve esse cortezinho. Depois eu vou gravar uma aula melhor, mas esse é um assunto bem simples, não é nada difícil. Por enquanto tem 2 exceções para vocês. Quando voltar no vídeo, eu vou estar falando exatamente isso, sobre mente
ser igual a ly, eu estou olhando aqui do lado, e do exemplo de happy, que é feliz, virar felizmente, happily, certo? Também dou o exemplo de slow, que é lento, slowly é lentamente, ok? Eu posso falar assim, o caracol é lento, mas o caracol anda lentamente. Lento está relacionado ao caracol. Lentamente está relacionado a andar. Então ele anda lentamente. Por isso é um advérbio, por isso modifica um verbo, ok? Então podem continuar assistindo tranquilamente a aula aí, que tirando esse pedacinho que saiu sem querer, me desculpem, o resto vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Um abraço. Vai virar slowly, lento, lentamente. Cuidadoso, careful. Cuidadosamente, carefully. Certo? Por que dobra o L? Isso aqui nós temos um final consoante, vogal, consoante. Alguns chamam isso de vogal sanduíche, porque o sanduíche de vogal, porque a vogal está entre duas consoantes, tá? Nós repetimos então a última consoante, colocamos o Y, tudo bem? A partir daqui nós podemos já formar muitas frases, certo? Então, continue aí para a gente chegar nos exemplos, tá? Voltando então, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos para vocês. Primeira coisa que vocês vão ter que pensar no ly, a ser colocado em um adjetivo, e o posicionamento dele na frase, que geralmente vem no final. Por exemplo, I eat slowly. Eu como lentamente. Prefiram colocar no final, tudo bem? Outros exemplos que a gente pode ter. Um outro exemplo. I play the guitar loudly. Eu toco a guitarra de uma maneira alta. Vocês vão ver estudando essa matéria que nem sempre a gente vai ter as traduções melhores possíveis. Por exemplo, bad é ruim. Badly é de maneira ruim, de modo ruim. Certo? Mas pode ser traduzido também como gravemente. Entre outros, tá? Nem sempre teremos as melhores traduções nesse caso, gente, mas vocês têm que buscar as melhores traduções para os verbos que a gente vai ter, certo? Nós temos, nesse ponto, nós temos duas exceções, tá? E são bem simples. Uma dessas exceções é good e a outra é fast. Então, good, que é bom, vai virar well, que é bem. I drive well, eu dirijo bem, por exemplo. E a outra é fast, que é rápido. Vai continuar fast, que pode ser traduzido como rapidamente. Não coloquem fastly, tudo bem? Guardem só essas duas exceções. Então, com essa aula vocês aprenderam a mostrar a maneira que vocês fazem as coisas, certo? Eu estudo bem. I study well. Eu estudo rapidamente. I study fast. Tudo bem? Eu como rapidamente. I eat fast. Tudo bem? Então, olha só, a regra geral é essa. A maioria dos adjetivos que vocês tiverem, que vocês qualificam substantivos, podem ser transformados em advérbios, acrescentando um ly para mostrar o modo ou a maneira com que a ação é feita. Tudo bem?
Por hoje é isso. Espero que tenham bons estudos, tenha sido clara a aula. Se tiverem problemas, não hesitem em me procurar seu professor, procurem a equipe da escola e continuem firmes nos estudos. Um grande abraço. Tchau, tchau.